E aí, pessoal, beleza? Eu vou falar sobre os atletas que engordam depois da aposentadoria. E quem sou eu? Meu nome é Thiago Labate, eu fui atleta profissional de basquete por 18 anos. Eu fui vice-campeão brasileiro, joguei na Itália, Espanha, México, Portugal, Chile, Uruguai, vários times aqui do Brasil. Eu fui vice-campeão com o Paulistano, com o Bauru. Hoje sou formado em educação física, dou aulas de personal trainer e também de basquete. E eu vou passar um pouco da minha experiência para vocês, tá bom? E o que eu faço hoje, né, basicamente também? Hoje eu ajudo pessoas de meia idade, ali dos 25, 45 anos aproximadamente, a ficarem em forma definida, treinando fora da academia, tá bom? Pessoas começando do zero, ou também para quem já está em níveis intermediário e avançado. Eu não gosto de passar pano para atleta ou ex-atleta, tá bom? A maioria deles são fascistas, são pessoas de direita, são narcisistas, egoístas, e a maioria, certo? Salvo algumas exceções. Eu vivi neste meio e vejo isso até hoje, né? Nós já vimos muitos atletas apoiando o bolsonarismo. E esse tipo de atleta, esse tipo de pessoa, ele também é uma pessoa que não se dedica à saúde, tá? Eles focam no alto rendimento, focam em ganhar dinheiro, em ganhar poder, né? São pessoas deste nível, né? Eles não são muito de grupo, de equipe, tá? Eles são, por exemplo, jogadores que comeram carne de ouro lá na Copa, né? Esse tipo de jogadores que eu estou falando, tá? Que o pessoal fica idolatrando, chamando de heróis, mas vamos ver até onde eles são heróis, tá? Temos que... Bem, eu pelo menos não separo a arte do artista, tá? Um bom jogador que não é uma boa pessoa, eu não consigo separar e admirá-lo como jogador se ele não é uma boa pessoa. É o que vemos muito no esporte, inclusive no futebol, né? Bem, antes eu vou contar uma história. Eu, quando jogava basquete, uma vez eu fui com um time de Sorocaba comer lanche, certo? E eu lembro que na padaria todo mundo pediu misto, pediu x-tudo, sabe? E aí eu falei, eu tava assim, cuidando do meu corpo, né? Aí eu falei assim, você pode me dar, por favor, um pão integral com requeijo, com queijo branco? Meu, na hora que eu falei isso, parece que eu pedi... sei lá, parece que eu pedi algo muito estranho, sabe? Todo mundo olhou pra mim assim e falou, quê? Que coisa de viado, que coisa de bichinha, pedir pãozinho integral com requeijão. Você tem que comer, você é pivô do basquete, né? É como se fosse o zagueiro do futebol, como se fosse... Faz o trabalho, digamos assim, um trabalho mais pesado no esporte, né? É como se fosse um lutador, sabe? Eles falam como se fosse... E aí, Toguro, beleza? Obrigado por acompanhar. Então, seu pivô no basquete é aquele que faz trabalho sujo, trabalho de força, né? E eles acham que não pode comer de uma forma fitness. Eles acham que é coisa de gay. Eles falam que tem que comer coisas gordurosas, pesadas, para você ver o nível dessa galera do esporte, para você ver como eles são machistas, homofóbicos, misóginos, desse tipo de gente que eu estou falando, né? Então eles não estão aí para a saúde, eles estão aí para o rendimento, para performance, tá? E também teve uma vez, né, com esse mesmo time, a gente foi pro McDonald's, todo mundo pediu Big Mac, Big Taste, não sei o que lá, com bacon. Aí eu pedi salada com salada Caesar, sabe? Na época eu comia carne, pedi salada com frango. Hoje eu não como mais carne, em defesa dos animais, mas é outra história. Meu, na hora que eu pedi salada, foi o assunto do ano, né? O Thiago pediu salada no McDonald's. O Thiago é um viadinho, é um gay, é um bichinha, porque pediu salada no McDonald's. Olha só o nível de escroto que os caras são, né? Isso eu vivenciei e é em todos os âmbitos do esporte. Nós podemos ver como tem atletas aí bolsonaristas. O meu amigo Locomia,
falou Evandro, né? É simplesmente ridículo ter que seguir padrões ditados por pessoas com pensamentos tão primitivos. Exato, exato, querido. Esses padrões aí está só corrompendo mais as pessoas, ou mostrando quem elas são, na verdade, né? Beleza, falei da minha história, né? Do pessoal que incrimina você pedir uma salada no McDonald's, um pão integral com queijo branco na padaria. E eu estou contando essas histórias antes de falar os motivos por que os atletas engordam, né, depois que param de jogar. Também eu pesquisei também na internet, né, vários assuntos a respeito, e tem um ex-atleta de futebol americano dos anos 90 chamado Anthony Davis. Ele participou do The Biggest Loser, que é um reality norte-americano, que eles... tem pessoas lá perdendo peso, quem perder mais peso ganha um prêmio e tal, né? E este ex-atleta pesava mais de 450 libras, isso dá mais de 180 quilos. E ele fala que... Deixa eu ver aqui que eu deixa eu ver aqui que eu pesquisei. Dicas de treino, saltar, correr, ter força, não para manter. Ele mesmo falava que ele tinha, durante o esporte, muitas dicas de treinos para saltar, correr, ter força, mas não para manter um corpo minimamente saudável. Olha que interessante, né? Isso quem falou foi um ex-atleta de futebol americano, profissional, muito reconhecido nos Estados Unidos. E também ele fala, sem uma equipe, sem as estruturas que moldaram seus corpos para caber perfeitamente dentro dele, os atletas aposentados são deixados à própria sorte, cuspidos por... Olha isso que interessante que ele falou, né? Este Anthony Davis. Cuspidos por uma indústria de bilhões de dólares, eles lutam contra tudo, desde lesões crônicas até dismorfia corporal e desde desequilíbrios hormonais até flutuações de peso, muitas vezes sentindo-se isolados no processo. Pois é. A Leucomia falou, por isso que não tem amizade com pessoas desse tipo. Tá certo, também não tem não. Quando Davis chegou à Califórnia para filmar The Biggest Loser, que é este reality, né, americano, para perder peso e tal, competição, ele estava motivado e disposto a comprar, a se comprometer, né? Ele comia limpo e passava horas perambulando pelo rancho onde o show é filmado, aventurando-se em ladeiras e eventualmente até começando a correr. Ele fez treinamento de resistência e trabalhou com kettlebells e achava que nunca levantou mais de 25 quilos. Que tem uma tá traduzido aqui, eu não sei se está certa essa tradução. Eu acho que nunca levantou mais de 25. Bem, ele trabalhou com pesos, né, até 25 quilos, tal, kettlebells, que já é bem pesado. Só que assim, o momento... Olha interessante que ele falou, que o momento ahá, o momento de ápice, assim, que deu a virada de chave, foi quando ele começou a caminhar. E Davis nunca tinha pensado que a reforma poderia ser tão simples, tão metódico, tão focado em um movimento arraigado, que ele não fazia o suficiente. Interessante, porque nesse programa, né, que ele participou, o Biggest Loser, né, que é o reality show, né, de perda de peso americano, ele percebeu que só levantar peso não estava adiantando. Quando ele começou a caminhar, né, um cara que chegou lá com 130 quilos aproximadamente, quando ele começou a caminhar, ele perdeu mais peso. Ou seja, o exercício aeróbico é mais importante para a perda de peso. Por quê? Porque você gasta mais calorias. É contínuo, tá? Se for algo que você também exerce uma força, como um remo, elíptico, uma bicicleta na subida, né? Com uma resistência maior, você perde mais calorias ainda, tá bom? Então é interessante e se você quiser perder peso, faça aeróbico, tá bom? Aeróbico é bom para todo mundo, principalmente para quem quer perder peso. Bem, aí este Anthony Davis saiu do programa e voltou a engordar porque tinha 4 filhos e ia tomar sorvete com eles. É interessante porque você pode participar você pode ter o melhor personal trainer, melhor nutricionista, melhor médico, endócrino. Você pode participar de um programa de reality de perda de peso. Só que assim, se você for para sua casa e na sua casa não tiver um estilo de vida saudável, se tiver filhos, mulher, você vai tomar sorvete com os filhos, comer pizza com a mulher,
vai comer churrasco com os amigos, aí você realmente não consegue manter essa vida mais saudável, né? E manter aqueles pesos que você, manter aquele peso que você alcançou. Ele estava acostumado com treinadores que não se importavam com a saúde, com câmera, ainda segue na luta com ele mesmo. Então, né, finalizando aqui essa história do Anthony Davis, ele estava no esporte, no futebol americano, acostumado com treinadores que não se importavam com a saúde dele, e também ele estava muito acostumado a lidar com a câmera, tanto no esporte quanto no reality show que ele participou. E ainda quando vai para casa, né, não tem esses treinadores, não tem a câmera, né, para incentivá-lo, aí ele não consegue manter o peso e voltou a ficar um pouco fora do peso. Bem, mudando de assunto, né, e falando de... vou falar de um estudo aqui da Frontiers in Psychology, tá, que eu pesquisei aqui na internet. Antes de falar disso, bem, deixa eu falar desse estudo, depois eu falo a diferença de atleta e jogador, a diferença é muito importante também. De acordo com Frontiers in Psychology, até 35% dos atletas de elite ganham peso na aposentadoria. Ganham, em média, 30 libras, ou seja, aproximadamente 14 quilos. Tá? E eu estou passando aqui os dados para vocês, depois eu vou passar os motivos disso. Um atleta de elite como Michael Phelps precisaria, durante os treinamentos, de 8 a 12 mil calorias por dia para manter sua rotina de treino. Olha só, de 8 a 12 mil calorias diárias. Sabe quanto uma pessoa de aproximadamente 70 quilos que treina moderadamente precisa ao longo do seu dia a dia de calorias? Aproximadamente 2.000, 2.500 calorias, né? Um atleta de elite como o Michael Phelps consumia 4, 5, 6 vezes mais que isso. Então, né, para você ver como que é o consumo de calorias dentro do esporte de alto rendimento, né, e o que acontece depois, que eu vou falar para vocês, tá bom? E assim também, nem todos ganham peso. Isso depende da disciplina, comprometimento com a saúde, genética e estilo de vida, tá? Eu tô falando aqui de atletas que ganham peso depois de se aposentarem, não é para todo mundo. E também depende da modalidade. Por exemplo, ectomorfos, aquelas pessoas mais magras, com estrutura óssea mais estreita, que não tem tanta fome assim, essas pessoas praticam geralmente ciclismo, maratona, e eles não costumam engordar tanto depois que se aposentam, tá? Porque tem um biotipo mais magro. Agora, outros tipos de biotipos, como levantamento de peso, jogador de basquete, os praticantes de luta, tá? Os lutadores, eles já ganham sim mais peso depois de se aposentarem, devido ao biotipo deles serem mais fortes, mais largos, tá? Costumam ter mais fome também. Os exemplos, né, de atletas que ganharam peso, temos o Ronaldo Fenômeno, o Adriano Imperador. Nem gosto de falar esses nomes, Imperador, Fenômeno, sabe? Eles não são nada disso. Quer dizer, são sim no esporte, né, mas não na vida. O Neymar também é um mau exemplo de atleta, né? O Neymar é baladeiro, não tem comprometimento. E outros exemplos bons de atletas que se dedicam mesmo, né? Temos aí o Cristiano Ronaldo e LeBron James. Bem, agora eu vou falar dos motivos, tá bom? Motivo número 1, que leva o atleta a parar e engordar. É importante, eu estou falando atletas aqui de uma forma geral, mas temos no esporte atletas e jogadores, tá? Como assim? Atleta é aquele que tem disciplina, come certinho, treina o que deve ser treinado, tá? Faz academia, fortalecimento, alongamento, dorme bem, né? Sabe dividir a comida, às vezes conta as calorias, né? Dependendo do esporte, do comprometimento. Jogadores não fazem isso. Jogadores, eles podem ser profissionais, tá? Vivem do esporte, mas tem aqueles que são baladeiros, mulherengos, jogam videogame, tomam muitas bebidas alcoólicas, tá?
E também tem aqueles que usam drogas também, né? No basquete, por exemplo, é muito comum encher a cara de cachaça e usar maconha, né? Muito comum no basquete. Eu, sinceramente, tá? Eu não usei, não sei o efeito da maconha, e muitos jogadores usavam e parece que ajudava na hora da prática do esporte, porque tira a ansiedade e não perde a locomoção motora. É esta a visão que eu tive, tá? E, bem, esse é o motivo número um. Tem atletas e jogadores, tem aqueles que não têm uma vida de atleta, aí esses que não são atletas, são jogadores, têm alto consumo de comida, de porcarias, de fast food, pizza, refrigerante, frituras, gordura, frituras, doces. E aí quando eu paro, continuo com essa mesma vida e engordam. Motivo número 2. Atleta de rendimento não é saúde, é performance. Né? Existem sim melhoras quando você é um atleta, né? Existem sim melhoras na circulação, na respiração, na sociabilização, você conhece muitas pessoas, tá? Mas as articulações são muito comprometidas. Eu, por exemplo, tenho condromalácia no joelho, tenho dificuldade de subir escadas, eu tenho hernia de disco, né? Eu preciso estar sempre fortalecendo, alongando, né? É uma manutenção constante. Os atletas têm muitos rompimentos de fibras, tendões e às vezes lesões severas, tá? Que tem que parar o esporte, depois não consegue nem andar direito, fica mancando o resto da vida. E também tem a questão psicológica, né? Que gera muita ansiedade o esporte, né? É aquela cobrança por vitória, vitória. É uma vida muito instável, você tá num time, tá no outro, tá ganhando bem, tá ganhando mal, né? São poucos atletas que se dão muito bem aí, como Cristiano Ronaldo, LeBron, Neymar, né? A grande maioria deles tem uma vida muito mais difícil e instável. Bem, falei do motivo número 2, né? Que o atleta não é saúde, é sim performance, alto rendimento, tá bom? A todo custo. Motivo número 3. Existe também o fator natural, né? Uma pessoa de 20 anos não é gorda, geralmente, né? Se tem um mínimo de vida ativa, tá? Aí depois passa dos 30, 40 anos, uma pessoa, tô falando de uma pessoa normal, que não é assim, tô falando de uma pessoa que não é atleta, né? Tô falando de pessoas que têm um ritmo de vida de treino normal. Essas pessoas, quando chegam aos 30, 40 anos, né, o metabolismo diminui, você não tem mais aquela disposição para fazer as coisas, né, para treinar, para caminhar, né, você pega carro para tudo, e aí você também engorda devido ao estilo de vida também, né? E geralmente o homem ou a mulher tem filho aí perto dos 30 anos, né, e uma vida com filhos é uma vida muito mais com muito menos tempo para se dedicar para si mesmo, né, mais para o filho ou a filha. Falei do fator natural, motivo 3. Motivo 4. A disciplina é excessiva e cansativa, né, de um atleta. E a média de vida útil de um atleta é de aproximadamente 10 anos, tá? Então, o cara começou a jogar, ou a mulher começou a jogar ali com 20 anos, o esporte profissional, a nível profissional, aguenta em média até os 30 anos, né? Depois é muito cansativo, uma vida muito desgastante. E então essa pessoa tanta disciplina, tanta cobrança, tem que estar sempre em forma, que aí quando para tem um efeito contrário, né? Uma vida cheia de restrições leva ao efeito contrário. A pessoa se joga na bebida, se joga na comida, come de tudo, tá? Vou fazer uma analogia aqui. É como se fosse um filho, uma filha de pastor, principalmente filha, né? Que não pode, tem que ter a ver com a vida santa, não pode falar palavrão, não pode ser com ninguém, não pode ir para festinhas. E um dia que o pai não está de olho, o pai pastor não está de olho, faz coisas contrárias ao que o pai quer, né? Porque você não pode restringir muito uma pessoa a uma coisa que a pessoa tem vontade de fazer aquilo que ela é proibida, né? Então acontece muito com o atleta também, que é proibido de sair,
de beber, de comer muito, e quando para, se joga. Muito bem. Motivo número 5. Há muita ansiedade e estresse. Altos e baixos para relaxar. O que acontece? O atleta, no motivo número 5, o atleta passa por muita ansiedade e estresse. Muitos altos e baixos. Aí nessa, foi uma questão mais comportamental, psicológica, tá? E nessa, usa muito álcool. Tem muito atleta que fica... leva uma vida mais promíscua, entendeu? Uso de maconha e outras drogas também. E até drogas analgésicas para diminuir as dores nos músculos, tendões, articulações, tá? Isso vicia o atleta. E aí devido a esse uso excessivo de bebidas, drogas, promiscuidade, quando ele para de treinar, ele continua fazendo essas coisas e aí engorda. Motivo número 6. Existe uma coisa que eu li na internet que é chamado Fitness Withdrawal, quer dizer abstinência de condicionamento físico. Ou seja, o atleta tão acostumado a essa prática de atividade física que o atleta está acostumado a atividade constante de atividade física, quando para, acontece uma abstinência. Então, vai ter mais tempo de lazer, que pode levar a efeitos emocionais negativos. Sintomas associados a isso podem incluir inquietação, frustração e culpa, né? Acontece com muitos atletas quando param. O exercício era muito importante para eles. Tinha o desafio, competitividade, hormônios de felicidade. E quando param, tem este fitness withdrawal, tá? E aí é que leva o atleta a engordar. Bem, também teve um neurocientista chamado John Neidecker, não sei como foi que se fala, depois eu escrevo, que conduziu o estudo. Ele é professor associado de ciência do exercício na Universidade de Nebraska, Omaha. Do ponto de vista neurológico, quando um atleta se aposenta e para de praticar seu esporte, seu cérebro perde o mapa de como se mover. Ou seja, né, aqui no motivo número 6, o atleta tem essa abstinência do condicionamento físico, perde esse mapa de como se mover e ele fica meio perdido, né? Sem exercício físico, sem aqueles hormônios da felicidade, sem motivação, sem a competitividade, e aí gera este efeito de descontar na comida. Bem, pessoal, minhas dicas para vocês é o seguinte: troque as pequenas coisas, tá? Por exemplo, pão francês por pão integral, doces de padaria por frutas, tá? Queijo prato pelo queijo branco. Outra dica também, ao invés de trocar as pequenas coisas, né, troque carne vermelha por peixe, ou melhor ainda, né, proteína vegetal, sabe, da ervilha, do arroz, que você compra de forma separada, da soja também. Outras dicas também são você parar de comer a partir das 19 horas, ou 18, ou 20 horas, que for melhor para você, tá bom? Fique sem comer à noite, você vai ter um sono melhor. Aí você come lá no dia seguinte, seu consumo de calórico vai ser menor ao longo do dia. Outra dica é você usar aplicativos para contar as suas calorias. Oi, Alfredo, tudo bem? Obrigado por acompanhar. Alfredo Tocker, do Uruguai. Me segue aí já há cerca de 10 anos, né? Quando eu fui jogando no Uruguai. Muito bem. Boa noite, Dib Árabe. Tudo certo? Bem, use aplicativos para contar as calorias, tá? É um comprometimento, toma um tempinho, mas ajuda muito, tá? Você tendo essa consciência, essa noção do que está comendo, quanto está comendo, tá? Outra dica também tome chás, né? Tem chás, vários tipos de chás, tem aqueles que te acalmam, tem aqueles com cafeína que te deixam mais elétrico. Mas o importante do chá é que, assim, você ingerindo
um líquido ali quando está com fome, sabe? Alguma coisa que está com temperatura mais elevada, isso também ajuda um pouco a saciar a sua fome, tá? Na hora de comer você não vai comer tanto, é como comer salada antes da comida. Bem, essas são as minhas dicas, são os motivos pelos quais os atletas de alto rendimento, quando param, eles engordam, tá? Então, recapitulando, motivo número 1, muitos não são atletas. Eu que agradeço, Alfredo, abraço. Então, motivo número 1, né? Recapitulando, resumindo. Muitos não são atletas, são jogadores, tá? Não estão comprometidos realmente com o esporte. Eles vão lá, jogam bem, tem técnica, tem boa tática, mas não tem uma vida de atleta. Motivo número 2, o esporte não é saúde, tá? O esporte machuca muitas pessoas. Os treinadores não estão preocupados com a saúde, eles querem que você renda, que você dê seu melhor ali no campeonato, tá? Tem algumas melhoras sim na circulação, na respiração, mas outras partes do corpo ficam muito comprometidas, inclusive a cabeça, tá? Gera muita ansiedade. Uma pessoa sempre em alto rendimento ali, tendo que ganhar, e isso faz mal para a pessoa, tá bom? Ao longo prazo. Motivo número 3, tem um fator natural também, né? Quando a pessoa chega nos seus 30, 40 anos, diminui o metabolismo. A pessoa, de repente, tem quantidade de filho, tem uma vida menos ativa, tá? E normalmente engorda mesmo. Motivo número 4, uma disciplina muito excessiva, às vezes, né? Muitas restrições, não pode sair, não pode comer direito, não pode beber bebida alcoólica, e aí quando para de vez, vem um efeito contrário, tá? A pessoa se joga nessas coisas que engordam. Motivo número 5, há muita ansiedade e estresse, consumo de álcool, drogas, promiscuidade, e isso, quando para de treinar, a pessoa continua com isso e leva a engordar, tá? Ou pior, né? A pessoa fica viciada nesse tipo de coisas. Tem também o fitness withdrawal, que é a abstinência de condicionamento físico, ou como disse aqui um neurocientista, né? O cérebro perde o mapa de como se mover, então a pessoa fica com aquela saudade da competitividade, aqueles hormônios da felicidade, né, daqueles desafios, aí a pessoa fica um pouco estressada, ou muito estressada, e aí se alimenta mais ainda. Então é isso, pessoal. Né? Se tiver alguma dúvida, deixem mensagens aí. Obrigado para quem me acompanhou. Tá? Eu vou sempre trazer novidades, tá? Falar um pouco da minha vida no esporte, porque eu saí do esporte muito decepcionado com a atitude das pessoas lá. Algo que é visto, atletas que são vistos como heróis, né? Que são vistos como saudáveis, exemplos. Não é bem assim. Nós vimos como tem atletas bolsonaristas, atletas fascistas, machistas, homofóbicos, misóginos, tá? E infelizmente tem até mulheres do esporte que também são assim, tá bom? E por isso eu estou aqui trazendo a verdade para vocês, sem passar pano, tá? E sem medir palavras também, para vocês conhecerem a minha verdade, né? E um pouco mais do esporte, tá bom? E é por isso que os atletas engordam, são atletas muito focados em rendimento, alta performance, em competir, ganhar dos outros, ganhar dinheiro, poder, né? E isso não tem a ver com saúde, isso não tem a ver com um emagrecimento saudável, não tem a ver com boa alimentação. Como já falei, né? Tive umas experiências escrotas, né? Porque eu fui no McDonald's pedir salada, ficaram me zoando, fazendo bullying o tempo todo comigo porque eu pedia salada no McDonald's, que era para ser uma coisa super normal, né? E não pedir aqueles lanches gigantescos. Não que você não possa comer, né, esses lanches calóricos gigantescos, pode comer sim, mas preze por uma saladinha, preze pela fruta, preze por comidas que você... comidas mais... tiradas da terra ali, mais naturais, né? Aquela coisa que você descasca, não que você desembala. Beleza? Obrigado, abraços, valeu!